Bom, gente, então essa é a aula 1 do nosso minicurso de preparação para o Seminário Pasolini e o século XXI, né? Como eu coloquei para vocês, esse minicurso ele tem a função de preparar o público, né? Não apenas o público, mas os palestrantes, né? Inclusive eu mesmo, né? Ao preparar esse curso, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, né? Eu não sou especialista em Pier Paolo Pasolini, né? Eu sou apenas um cinéfilo que gosta, né, do cinema de Pier Paolo Pasolini, né? Mas nem sempre eu gostei de Pasolini como eu gosto hoje, né? E isso foi com o tempo, com a experiência, assistindo um filme, outro, né, e acompanhando o nosso tempo histórico, tá? Então, só para vocês verem como essa relação é uma relação que se constrói no tempo, essa relação entre nós e os autores, né? Pasolini, com certeza, é um autor, né? E o princípio desse minicurso, ele é um minicurso de informação, mas uma informação qualificada a respeito do autor, né? Eu vou partir do seguinte princípio, né, que todo autor ele é filho do tempo histórico, né? Então, eu particularmente eu acho muito estranho nós tratarmos de qualquer autor sem nós nos situarmos no tempo histórico, porque a obra de arte ela é filha do tempo histórico tanto quanto o autor, né? E é fundamental a gente acompanharmos como é que essa relação entre o autor e seu tempo histórico e a sensibilidade estética desse autor, né? Da riqueza que ele vai colocando questões que eu considero fundamentais para nós pensarmos o século XXI. É por isso que o título do seminário é Pasolini e o século XXI. Pasolini não é meramente um autor, né, aonde você tente tirá-lo do tempo histórico, né? Bom, eu digo isso porque nesses meses de preparação para o seminário, eu li vários intérpretes de Pasolini. Inclusive, depois eu vou passar para vocês uma bibliografia básica que eu considero fundamental. Não tem muitas, né? Eu diria, não tem muitas. Mas, e aí eu percebo as diferentes formas de apropriação de um autor como Pasolini, né? E isso é que é interessante, eu vou falar no decorrer da semana, não vou entrar nessa questão agora, né? Mas é o princípio que vai mover a minha exposição é essa, né? É o princípio de colocar Pasolini num tempo histórico e um tempo histórico geográfico, né? Tanto que a aula de hoje vai ser uma exposição, né? Uma abordagem de, de Pasolini, né? A aula 1, a, a biografia de Pasolini, uma visão territorial. Olha que interessante essa. Eu digo isso por experiência própria. Eu lia sobre Pasolini, lia na biografia de Pasolini, mas como eu não conheço a Itália, né? Eu nunca tive na Itália, né? É, eu tinha muita dificuldade de me situar a partir daquelas cidades que que fizeram parte da vida de Pasolini, né? E às vezes a gente despreza essa questão, essa visão territorial de um autor, né? É aquela questão, né, de que todo autor ele é filho de um tempo histórico, mas nós não podemos apenas pensar a história de uma forma abstrata, né? A história ela implica tempo e espaço, e um espaço que é um território que muitas vezes vai
vai falar alguma coisa do autor, né? Então, vamos lá. Pier Paolo Pasolini, ele nasceu em Bolonha, 5 de março de 1922. O ano passado fez 100 anos, né? Pasolini faria 100 anos em 2022. E faleceu em Ostia a 2 de novembro de 1975, né? Ostia, todas essas referências dessas cidades eu vou procurar situá-las no mapa nessa minha exposição. Pasolini foi um cineasta, poeta e escritor italiano, né? Só para vocês verem a envergadura do autor. Um autor, um autor, um artista completo, né? Que utilizou várias linguagens para interpretar o mundo em que ele viveu, né? A poesia, a literatura, o cinema, né? E, quiçá, também a pintura. Dizem que ele também tinha experiências, né, com pintura. E, em seus trabalhos, Pasolini demonstrou uma versatilidade cultural única e extraordinária, é verdade, que serviu para transformá-lo numa figura controversa. Não foi essa versatilidade cultural que transformou Pasolini numa figura controversa. Nós iremos verificar que foi a relação dele com o tempo histórico, com a condição, né, desse ser que existiu num determinado espaço-tempo e com a relação que ele tinha com a cultura, com a política, com a linguagem, com o corpo, com a forma como ele lida com todos esses elementos muito mundanos, né? E, embora seu trabalho continue a gerar polêmica e controvérsias até hoje, enquanto era vivo, seus trabalhos foram tidos como obras de arte, segundo muitos pensadores da cultura italiana. Olha só, aqui é Bolonha. Se vocês forem ver nesse mapa da Itália, Bolonha é uma cidade que se encontra aqui entre o centro do país e o norte da Itália, né? E essa é a região onde Pasolini nasceu, né? Pasolini, ele nasce no norte da Itália, né? Nessa região aqui do Friuli, né? Que inclusive, faz aqui fronteira com né? Fazia fronteira com, hoje faz fronteira com a Eslovênia, né? Faz fronteira com a Áustria, faz fronteira, né? Antes aqui era a Iugoslávia, né? Iugoslávia, né? Essa é a província onde ele nasceu, né? Não, ele nasceu em Bolonha, mas ele vai viver na província, depois ele vai viver na província do Friuli, né? Que tem como capital Udine, né? E é bem no norte da Itália, né? Eu diria numa localização antípoda a outro grande italiano que eu admiro, que é Antonio Gramsci, né? Gramsci nasceu lá no sul da Itália, né? Na Sicília, e Pasolini nasce no norte da Itália, lá em cima, como vocês veem pelo mapa, né? E isso é interessante. Agora, o que é que caracteriza os dois? Essa sensibilidade, uma sensibilidade estética, porque eu colocaria estética no sentido amplo, não apenas no sentido artístico, mas político, uma sensibilidade com as camadas populares, né? A região em que Pasolini cresceu, ele cresceu próximo de camponeses, né? Mesma situação de Antônio Gramsci. Pasolini era filho de Carlo Alberto Pasolini, bolonhês, olha só, o pai dele era de Bolonha, né? Um militar de carreira, e de Susana Colucci, né? Friulana, né?
Susana, mãe de Pasolini, já era do Friuli, né? Professora primária. Teve um irmão chamado Guidalberto Guido Pasolini, que morreu numa emboscada lutando na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente naqueles conflitos lá entre comunistas, olha só. O irmão do Pasolini falece numa emboscada feita pelos comunistas iugoslavos, né? E o Friuli, como eu já falei para vocês, é uma região histórica do nordeste da Itália, né, que ocupa grande parte da região administrativa do Friuli Veneza Giulia. A capital histórica do Friuli é a cidade de Udine, né? Geograficamente, o Friuli faz fronteira com a Veneza Giulia, a sudeste, com o Vêneto a oeste, com a Eslovênia a leste e com a Áustria a norte. Em 1926, o pai de Pasolini foi preso por dívidas de jogo e sua mãe mudou-se para a casa de sua família em Cassassa della Delizia, Cassassa della Delizia, onde havia nascido. Quer dizer, a mãe leva o filho, né, que na época tinha 4 anos de idade, para morar para a cidade onde ela tinha nascido, porque o marido foi preso por dívidas de jogo. Isso em 1926. Cassassa della Delizia, em Friulano Cassasa, é uma comuna italiana da região do Friuli Venezia Giulia, província de Pordenone. Aqui no mapa vocês verificam onde é que fica, né? Essa cidade onde Pasolini vai crescer, né? Pasolini vai para lá com 4 anos de idade, vai crescer nessa província do Friuli, né? Morando nessa cidade de Cassassa della Delizia, né? E, conforme podemos notar pelas cartas de Pasolini, aos 21 anos, para o seu amigo Franco Farolfi, a entrada da Itália na Segunda Guerra o deixou condolente, né, com a juventude morta em combate, pesaroso com o destino de seu amigo de liceu, Hermes Parini, feito prisioneiro na Rússia, e angustiado pelo seu pai militar, que se encontrava em serviço, né? Mais tarde tem esse drama familiar, né, de ter o pai militar prisioneiro no Quênia após o armistício de 8 de setembro de 1942. Então, Pasolini ele cresce, ele se desenvolve, né, a adolescência dele, né, tanto a infância na década de 1930, né, e a adolescência também nesse período em que a Itália entra na Segunda Guerra Mundial, isso marcou muito, evidentemente, a trajetória de vida, né? Mas é na Universidade de Bolonha que ele vai estudar, né? Como vocês verificam, Bolonha é uma cidade que tem uma certa distância de Cassassa, né? Mas ele vai estudar, ele entra aos 16 anos na Universidade de Bolonha, né? Em 1938, né? E ele se introduz aos grupos literários de estudantes, frequenta o curso de História da Arte do professor Roberto Longhi e termina a formação com um trabalho de conclusão sobre Giovanni Pascoli, né? E dos 16 aos 20 anos ele está estudando na Universidade de Bolonha. Em 1943 ele se apresentou em Pisa ao Exército, né? Mas ele ficou apenas uma semana, né? Isso é curioso, esse dado aqui. Fugindo a pé de Livorno, depois de desobedecer a ordem recebida de seu superior de entregar suas armas às tropas alemãs, que então passavam a ser inimigas, né? Aí vocês verificam aqui, olha só. Bom, primeiro, a distância de Bolonha, onde ele, né, fez a faculdade, para Cassassa della Delizia, né? De Bolonha para Cassassa della Delizia é aproximadamente, né, hoje
leva 3 horas e 23 minutos para cobrir a distância, né? Mas a distância é de 244 quilômetros, né? Então, é uma distância, vamos dizer assim, é como se fosse aqui no estado de São Paulo, né? De São Paulo para São Carlos, né? Nós podemos dizer isso, né? Essa é a distância que ele tinha de Bolonha para a cidade aonde morava, né? Agora, essa distância de Livorno para Caçaça, né, que segundo a biografia diz que né, ele, ele vai fugir a pé de Livorno depois de desobedecer o exército, né? E, olha só, fugir a pé de carro dá 4 horas e 26 minutos, quer dizer, se supõe que ele, no mínimo, passou um dia andando, né, 1 ou 2 dias andando, quer dizer, evidentemente com muita raiva, né, praticamente cruzando aí o centro aí da Península Italiana, né, isso numa Itália de 1946, né, numa Itália que está já no final da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fugiu em direção a Cassasa, Cassasa, que é a pequena comuna materna de Friuli, né? E ele foi, em Cassasa, ele foi exercer a docência, né? Já era formado em letras, em Bolonha, foi exercer a docência na escola média local, né? E lá ele passou a ter esse contato com as classes populares, né? Principalmente com os Bracchianti, né? Que era o apelido dado aos membros da Liga Camponesa que se opunham aos latifúndios da província de Friuli, né? Então, Pasolini ele estava no coração dos conflitos de classe, né? Esses conflitos entre camponeses e latifundiários na província de Friuli. Com certeza marcou muito essa sensibilidade política do artista, né? A experiência com os camponeses foi, com Pasolini, associada à sua nova consciência intelectual sobre a sociedade italiana. Eu diria que essa experiência que ele passou a ter, né, mais do que a experiência que ele teve fazendo a faculdade na Universidade de Bolonha, muito provavelmente ela contribuiu muito para essa consciência intelectual do autor que iria marcar toda a sua vida, né? Toda a vida de Pasolini foi marcada por essa luta, né? Por essa luta, pela luta de classes, né? Isso daí é algo que muitos intérpretes de Pasolini muitas vezes desprezam, né? Porque se faz uma apropriação de Pasolini a partir de Foucault, a partir de um viés pós-moderno, né? Quando, na verdade, Pasolini ele é o filho de um tempo da luta de classes. Em Cassasa, Pasolini continuou seus estudos formativos e, entre 1943 e 1947, dos 21 aos 25 anos, olha a questão da idade, eu estou sempre tentando resgatar essa questão da idade, né? Que isso é importante na vida biográfica, né? Na vida histórica, né? Não apenas o ano, mas também a idade, né? Então, em Cassasa, Pasolini ele esteve dedicado à poesia dialetal friulana, frequentando o curso de Gianfranco Contini e defendendo, em 1945, a sua tese sobre Giovanni Pascoli. Veja bem, essa experiência que ele teve, quer dizer, ele nasce em Bolonha, mas ele vai crescer, vai se desenvolver lá no Friuli. Essa experiência que ele teve, né, em Friuli, onde se falava um idioma que não era o italiano, né, e não falar italiano, né, na época do fascismo era proibido, né? Mussolini proibia a manifestação cultural
das regiões, no caso do Friuli, né? Então já era uma transgressão. Pasolini, ele é um autor da transgressão, ele transgride esse fato dele ter fugido do exército, esse fato dele estar participando com maior proximidade das classes populares, né, nessa luta entre os camponeses e os latifundiários, né? Esse estudo que ele faz da poesia dialetal friulana, que era perseguido, né, essa questão da cultura friulana, né? Isso foi um resgate que ele fez de algo, né, ligado a uma sensibilidade, uma profunda sensibilidade popular. Nesse mesmo ano, 1945, olha só, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, né, Pasolini tinha 23 anos, né, acontece um fato traumático na vida dele, né, que é a morte do irmão Guido, né? Pasolini tinha grande amizade, ele não era só um irmão, era um amigo, né? Tinha grande amizade por Guido, né? Guido era membro da resistência, né? E morre na guerra, nesse conflito, vítima de um partizan iugoslavo, né? Isso, a morte do irmão Guido vai persegui-lo também a vida toda. Em 1947, ele ingressa no Partido Comunista Italiano. Olha só que interessante, porque ele ingressa no PCI, que sai da Segunda Guerra Mundial como um dos partidos mais fortes no Ocidente, né? Um dos partidos comunistas mais fortes no Ocidente, né? E Pasolini se filia ao PCI, né? Com empenho e criatividade no Friuli, né? Quer dizer, ele é um militante do PCI no Friuli, né? Tanto que foi escolhido para ser secretário da seção regional, né? Só que a militância de Pasolini não era uma militância qualquer, não era só o cara que vai só pichar muro e distribuir panfletinhos do partido, né? Pasolini, ele vai, né, aos domingos utilizar os muros do centro da comuna de Valvasone para disseminar mensagens políticas em friulano, criando um modelo de dialogismo entre partido e comuna, que seria a raiz do uso daquilo que Pasolini futuramente faria de revistas, jornais, cinema, entrevistas, enfim, né? Ele criou um modelo de luta ideológica, uma forma de interpelação que um autor como Andrea Zanzotto definiu como um pedagógico apedagógico. Isso é interessante, eu não conheço, inclusive, quem tiver algum dado bibliográfico sobre esse pedagógico apedagógico né, de Pasolini, dessa fase que ele era militante do PCI, e isso me interessa muito, porque isso mostra a criatividade de um militante, que não é apenas militante, mas é artista. Valvasone é uma comuna italiana da região do Friuli, Friuli Venezia Giulia, província de Pordenone, que hoje essa comuna tem 1.933 habitantes. Imagina na época do Pasolini, deveria ter menos de 1.000 habitantes. Olha só como era uma aldeia, né? E Valvasone faz fronteira com Arzene, com Cassassa della Delícia, que é a cidade de Pasolini, né? Codroupo, San Martino di Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sedegliano. Aqui é a localização, né, de Valvasone, né? É uma aldeia importante, porque lá Pasolini fez a militância dele, né? E militante do PCI,
né? Tem até uma coisa curiosa na década de 1940, porque ah, Pasolini, antes de se filiar ao PCI, ele passou a ter contato com os escritos de Antônio Gramsci, né? Palmiro Togliatti, o secretário-geral do PCI, né? Ele, logo após a Segunda Guerra Mundial, Togliatti, ele fez um esforço de publicar imediatamente os cadernos do cárcere de Gramsci, né? Isso é muito interessante. Após a Segunda Guerra Mundial, o PCI estava querendo ampliar suas bases, organizar, educar as massas, publicou os cadernos do cárcere de Gramsci. E isso, de um certo modo, tocou muito Pasolini, né? Tanto que ele diz: eu estive com os camponeses, depois eu li Marx e Gramsci. Isso é interessante. Primeiro ele esteve com os camponeses para depois ler Marx e Gramsci, né? Isso é uma experiência muito interessante, porque, é claro, né, tirando as proporções, mas eu vou fazer aqui um depoimento, né? Eu só cheguei a ler Marx, Engels, Lenin, né, depois que eu entrei no banco, né? Depois que eu me tornei bancário, né? Comecei a me aproximar dos sindicatos bancários. Quer dizer, foi a luta de classes que me levou a esses autores, e não o contrário. Então, isso é interessante, porque Pasolini viveu numa época onde esse esforço de formação era real, né? Em 26 de janeiro de 1947, aos 25 anos, Pasolini escreveu uma declaração polêmica para a primeira página do jornal Libertar. Ele diz: em nossa opinião, pensamos que atualmente só o comunismo é capaz de fornecer uma nova cultura. Olha, interessante, só que essa frase dele causou uma tremenda controvérsia, porque ele ainda não era um membro do PCI, né? Então foi aí que ele se filiou ao PCI, né? Mas é novamente um outro aspecto interessante, ele se filia ao PCI, ele entra no PCI depois, né? Antes, primeiro, ele estava nas lutas populares, se aproximou do comunismo, Gramsci e Marx, e depois é que entrou no PCI, se tornando secretário da seção regional do Friuli do PCI, né? Participou de várias manifestações e, em 1949, aos 27 anos, participou do Congresso da Paz em Paris. Olha que interessante essa experiência, ele vai para Paris participar do Congresso da Paz, né? Que era uma bandeira dos comunistas na época, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a bandeira dos comunistas, da União Soviética, era a luta pela paz, a coexistência pacífica, né? Exatamente porque os soviéticos sabiam que os americanos, depois de terem destruído, né, a Alemanha nazista, agora estavam com foco em destruir a União Soviética, né? Mas toda a linha do Comintern era a luta pela paz. Pasolini participou, então, em 1949, aos 27 anos, do Congresso da Paz em Paris, né? Observando as lutas dos trabalhadores e camponeses e vendo os confrontos dos manifestantes com a polícia italiana, ele começou a criar seu primeiro romance. Então, essa experiência dele, né, é claro que ele já escrevia antes poesias, né? Ele era um poeta já desde muito cedo, né? Mas o primeiro romance dele, ele é um romance que está imbuído desses confrontos, dessas lutas dos trabalhadores, dos camponeses, enfim, de toda essa época, né, que vai marcá-lo, né? Agora, em 1949 aconteceu algo que iria marcar toda a vida do autor nos próximos 25 anos, que é de vida, né? Ali, naquele momento, lá em 1949, né,
Pasolini foi perseguido publicamente, né, no Friuli, acusado judicialmente, aos 27 anos, de cometer atos indecentes com 2 adolescentes. Né? Foi acusado de corrupção de menores e atos obscenos em lugares públicos. Né? Na verdade, há controvérsias. Né? Ele era um militante do Partido Comunista Italiano, numa época de muita disputa, de luta, inclusive, entre os comunistas e a democracia cristã. E, evidentemente, essa acusação ela teve um caráter político. Né? Mas, na verdade, foi algo que, numa pequena cidade, vocês imaginem o clamor que dá essa acusação. Né? O clamor que deu essa acusação numa Itália católica, né? De ser acusado de ter cometido atos indecentes. Né? Então, ele perdeu o emprego de professor que tinha obtido no ano anterior em Valvasone, né? Foi expulso do Partido Comunista, expulso pela seção de Udine, quer dizer, até o Partido Comunista, né? Essa situação dele, né? Ele foi dispensado da escola e foi dispensado do PCI, entrou numa desgraça pública que obrigou ele, né, numa situação dessa, né, que já tinha desgraça familiar, porque a infelicidade doméstica, né, de um pai agressivo, alcoólatra, depressivo, né, e que Pasolini e a mãe se mudam né, eles se mudam de Cassassa, né, para Roma. Ele diz: fugi com minha mãe para Roma, né? É uma situação, eu diria, aí é uma situação de inflexão muito importante, porque nós sabemos, né, que a província de Friuli, ela fica no noroeste da Itália, né? Então ele vai para Roma, né, atravessando toda a península, né, e eles se instalaram na periferia, entre o bairro pobre, Borgate Portico d'Ottavia, e a Prigione Rebibbia, né, periferia de Roma, né, os lugares onde eles tinham condições, né, ele desempregado, né, e se virou lá com pequenos trabalhos de redação, né? E só depois de 2 anos em Roma é que ele conseguiu voltar a lecionar numa escola média de Ciampino, né? Também na periferia de Roma. Esse aqui é o mapa da cidade de Roma. É muito interessante para nós vermos aqui essa organização territorial, né? Ali nós temos o bairro aonde ele foi morar com a mãe, né? Borgate, né? Borgate é como se chamavam os bairros populares, né? Borgate Pórtico d'Ottavia, né? O pórtico de Otávio, né? E foi ensinar Ciampino também, numa região na periferia de Roma, né? Onde ele foi ensinado, depois de 2 anos, numa escola média em Ciampino, né? Entre 1950 e 1954, quer dizer, dos 28 aos 32 anos, Pasolini se inseriu nos círculos intelectuais de Roma, né, publicando resenhas, traduzindo, escrevendo poemas, publicando em revistas, uma atividade intelectual que ele, né, ganhava alguma coisa, tentando sobreviver nesse período de muita dificuldade, né? Agora, qual é o ano que a sorte de Pasolini muda definitivamente? Foi quando ele recebeu a oferta da editora Garzanti de uma remuneração fixa para a escrita de um romance.
e com o cargo de assistente cinematográfico por convite de Bassani em 1953, né? Ele chegou, inclusive, a colaborar com roteiro de cinema, né? Por exemplo, colaborou com roteiro de cinema dos filmes de Fellini, né? Noites de Cabiria, né? Pasolini colaborou com o roteiro, né? E outros cineastas que na época estavam produzindo uh, e o talento de Pasolini, é claro, né? Foi fazendo com que surgissem as oportunidades, né? E ele foi superando aquelas dificuldades de jovem escritor, e o ano que, de um certo modo, mostra essa inflexão, né, é 1953, né? 1953, né, que rendeu a ele a publicação de 3 coletâneas de poesias, né? La Meglio Gioventù, La Cenere di Gramsci, L'Usignolo della Chiesa Católica, né? Quer dizer, são 3 coletâneas de poesias, quer dizer, um período muito prolífico, né? Aonde ele conseguiu, de um certo modo, se destacar no cenário artístico, intelectual de Roma, né? Aos 33 anos, né? Aos 33 anos, aos 32 anos, né? 1953, 32, aos 32 anos. 31 anos, 1953, 32 anos, 1954. Em 1955, veja bem, aí entra algo que vai projetá-lo, né? Porque se você se projeta a partir da polêmica, né? Polêmica, da luta, daquilo que quer dizer, antes Pasolini era um colaborador de revistas com poesias, com resenhas, né? É, inclusive chegando a publicar, né, pela editora Garzanti, romances, mas em 1955 surgiu uma denúncia, outra denúncia espúria, né? Desta vez do romance Ragazze de Vita, que foi publicado pela Garzanti, né? A Garzanti, aquela editora que deu oportunidade para ele publicar em 1953, né? E essa denúncia disse que esse romance, Ragazze de Vita, tinha conteúdo pornográfico, né? Porque nesse romance Pasolini narrou com estilo naturalista a vida de rapazes que se prostituíam na periferia de Roma, reunindo implicitamente na narrativa sua experiência autêntica com a periferia, com conhecimento sociológico e psicológico próprio do autor Pasolini que narra, né? Quer dizer, Pasolini ele era um exímio observador, né? Não apenas observador, mas ele vivia a experiência. Nós já sabemos disso, como é que ele cresceu, ele enriqueceu a visão de mundo dele lá no Friuli, nas lutas dos camponeses, na militância no PCI, né? É um aprimoramento, e quando ele vai para Roma e ele passa a viver na Borgata, ele vai ter esse contato, um contato íntimo, vamos dizer assim, né? Com toda aquela periferia da vida de rapazes. Pasolini já tinha assumido a homossexualidade, né? Rapazes que se prostituíam na periferia de Roma, e ele, evidentemente, a arte dele era uma arte da vida, era uma arte que falava da vida, não era uma arte abstrata, né? Ele falava daquilo que ele vivia, da experiência, e nesse romance, Ragazze de Vita, ele vai, de uma forma muito rica, criativa, inclusive, uh, ele tem todo um contato, né, com um amigo, uh, é, Bruno Zitti, né, que passou, de um certo modo, a informar a ele todas aquelas gírias
da Borgata, né? Essa troca de experiência, essa vivência que Pasolini teve, né? Na Borgata vai fazer com que ele tenha esse conhecimento sociológico, psicológico, né? Daquela vida do subproletariado de Roma, né? E isso, de um certo modo, deu um clamor, né? Quer dizer, 1955 é o ano em que Pasolini se projeta a partir desse clamor que ele causa com esse romance Ragazze de Vita, né? Olha que coisa interessante. 1955, aos 33 anos, a idade de Cristo, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Aos 33 anos é o ano em que ele, né, em que, segundo Enzo Siciliano, né, que é um grande biógrafo de Pasolini, Alberto Moravia recebeu de Elsa Morante uma cópia do poema La Cenere di Gramsci, e La Cenere di Gramsci, né, o Alberto Moravia, um escritor italiano, né, na época famoso, né, ficou realmente impressionado com o talento de Pasolini, né? Moravia e a Elsa Morante foram amigos muito íntimos de Pasolini, e o Moravia decidiu publicá-lo no número da revista Nuove Argomenti, né? E em 1955 Pasolini lançou com Francesco Leonetti e Roberto Rovesi a revista Oficina, né? E também se associou ao grupo de redação da revista Hered, né, que acabou não chegando a ser publicado, né? Passou a integrar o comitê editorial da Oficina, né? Gianni Scalia, Franco Fontini e Angelo Romano passaram a integrar o comitê editorial da Oficina. Quer dizer, essa revista Oficina ela passou a ser um lugar privilegiado, né, do experimentalismo e da corrente realista da literatura italiana. Nós podemos colocar, então, 1955 como sendo um ano em que Pasolini ele passa a se projetar na vida cultural da Itália, né? Bom, concluindo, né? Concluindo a nossa primeira aula de hoje, que é uma aula que tem apenas uma exposição biográfica do autor, já coloquei para vocês, né? Eu não vou tratar, evidentemente, na aula de hoje, eu vou deixar para tratar no decorrer da semana, vou tratar das obras, também dentro de uma linha do tempo histórico, vou tratar também de outros aspectos informativos da vida do autor, né? Mas sempre fazendo essas pontuações, né? Históricas, políticas, culturais, enfim. Pasolini vai ser brutalmente assassinado na madrugada de 1 a 2 de novembro de 1975, num local próximo ao hidroaeródromo de Ostia, né? Ostia é um bairro periférico de Roma, né? Um pouco próximo do litoral, mas Pasolini foi assassinado a um parque próximo a esse hidroaeródromo de Ostia. O cadáver foi encontrado por uma senhora às 6h30 da manhã, né? O Nineto Davoli foi o que fez o reconhecimento. Tal. O Giuseppe Pino Pelosi foi acusado, né? Se entregou, né? Na época tinha 17 anos, e já era um garoto delinquente que já era conhecido na polícia por roubos de veículos, e que na mesma noite ele foi visto guiando o carro de Pasolini, então ele confessou tê-lo matado, né? Disse que Pasolini o abordou na estação Termini, no bar Gambrinus, da Piazza del Cinquecento, quando foi convidado a entrar, e tem toda essa história aqui que, de um certo modo, mostra, né, até a localização. Olha só, aqui é Roma, né? Aqui é a periferia,
Aqui mais distante nós temos Ostia e nós temos aqui a localização, inclusive hoje tem até um monumento a Pier Paolo Pasolini no local onde ele foi morto, certo? Isso aqui é um lago que é o hidroaeródromo de Ostia, né? Não é o litoral, não é a praia, né? Esse hidroaeródromo ele já está mais dentro aqui né, de Ostia, né? Ostia aqui dá para verificar onde é que se localiza, né? Aqui logo acima tem um aeroporto de Fiumicino, né? Roma já é bem distante, né? Pasolini foi fazer aquela caça dele ali já numa região já mais mais distante, né? E foi realmente aconteceu essa tragédia, né? Essa tragédia que na verdade tem a versão de que quem matou Pasolini foi o Pelosi, mas aí entra agora essa discussão, ninguém vai fazer essa discussão aqui, mas embora se constatou, né, se constatou que, na verdade, havia outras pessoas, né? Quer dizer, na verdade, se constatou que houve a participação de mais pessoas no assassinato. Então, não foi uma coisa tão simples assim, né? O assassino de Pasolini, o Pino Pelosi, ele já é falecido, levou para o túmulo a verdade completa, né? E tem coisas curiosas, né, com a morte de Pasolini, porque Pasolini ele é um autor, bom, primeiro um autor muito difícil. Eu fico pensando onde é que eu estava com a cabeça quando eu pensei em fazer um seminário Pier Paolo Pasolini, Pasolini, o século XXI, nessas condições que nós vivemos hoje no país e no mundo, né? Com a dificuldade imensa de reflexão, de contato, principalmente num país que você não tem cultura cinematográfica, aliás, não sei nem que cultura tem intelectual, mas cultura cinematográfica dificílima, a juventude hoje não conhece quem foi Pier Paolo Pasolini, né? Só alguns especialistas, alguns estudiosos, né? Que estão hoje na academia, né? Desenvolvendo pesquisas, mas, no geral, a recepção na sociedade é muito pequena, gente, muito pequena. Eu não vi interesse na própria academia. Quem não é especialista em Pasolini não tem interesse, aliás, não tem interesse por nada que não seja a sua especialidade, né? Então, essa é a dificuldade. Agora, esse seminário ele é todo organizado com não especialistas, né? Agora eu soube aqui que o Matheus ele faz pós-graduação estudando Pasolini, né? Isso é interessante, mas pode ter certeza, Matheus, você é o único que está participando desse seminário e faz pesquisa sobre Pasolini. Esse seminário é um seminário de não especialista, mas isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer o seguinte, que aqui a gente está muito aberto para ter uma experiência nova com respeito a esse autor. Então, Pasolini, ele tem, logo após que ele faleceu, a morte dele, ela causou muitas controvérsias, né? Muitos preconceitos. Aqui mesmo no Brasil, o jornal Pasquim fez uma coisa triste, né? Fez piada com a morte de Pasolini, né? Na época, 1975. Jornal Pasquim, hein? Jornal de uma esquerda intelectual, né? Mas é o preconceito, porque ele era um autor maldito, um autor maldito. Isso é importante que se diga. Pasolini era um autor maldito. Maldito em vários sentidos. No sentido de que ele era... Bom, primeiro, ele era homossexual, né, assumido, né, num ocidente patriarcal, né?
homofóbico e tal. Marxista nunca renegou, ele nunca renegou o marxismo, eu te passo já a palavra, Maurício. Ele nunca renegou o marxismo, né? Mesmo que com divergências que ele teve com o PCI, né? Ele nunca renegou o marxismo e, vamos dizer assim, católico, né? Mas não catolicismo lá do Vaticano institucional tal, mas um catolicismo popular, originário de uma sensibilidade religiosa sem vínculo com religião, com a Igreja Católica, sem vínculo. Né? Mas em toda a obra dele está presente uma iconografia religiosa. Né? Mas isso não significa que ele fosse católico, acreditasse em Deus. Não. Inclusive, numa das entrevistas, ele chegou a dizer que ele não acreditava em Deus, que ele era comunista. Tal. Mas o cineasta que mais utilizou imagens, a iconografia de Cristo, do cristianismo, do evangelho, fez um cineasta que fez uma das vidas de Cristo a mais primorosa no cinema, que é o Evangelho segundo São Mateus. Quer dizer, é esse autor que ele era amado e odiado, né? E mal entendido. Quando ele morre em 1975, ele morre num período, e aí eu não vou discutir isso aqui, mas um período que o Ocidente está dando uma virada neoconservadora e reacionária no plano intelectual, porque vai abrir margem na década de 1980 para o pós-modernismo. Então, significa que é esses autores dessa academia pós-moderna que vão estudar Pasolini, um comunista. Então, quer dizer, essa maldição de Pasolini, ela prossegue tem prosseguido nos últimos 50 anos. Né? Inclusive, agora concluindo, eu vou passar a palavra para o Maurício Parisi, que levantou a mão. Né? A gente vai ter só 15 minutos de participação do público, devido ao tempo que a gente vai ter agora às 20 horas a nossa palestra. Né? E, só concluindo, antes desse seminário, na semana passada, eu postei no blog Crítica do Capital uma nota intitulada, né, nota sobre a mutação antropológica, que é exatamente onde eu retomo vamos dizer, esse termo utilizado pelo Pier Paolo Pasolini, né, para pensar aquele período que, quando ele morre, ele era um crítico daquele neocapitalismo que iria se impor, né, se impôs, né, na década de 70, 80, né, e imagina se ele tivesse vivo hoje, 100 anos, eu acho que ele pediria para voltar para o túmulo, porque o mundo hoje ele é a realização plena de tudo aquilo que ele detestou, né? E que, quando ele morre, ele é um crítico acerbo dessa juventude, desse mundo, dessa cultura, dessa visão de mundo, que era uma visão de mundo que não tinha mais nada a ver com aquilo que ele viveu nos tempos de luta de classes após a Segunda Guerra Mundial, do Partido Comunista Italiano, né? E dessa sensibilidade primitiva de uma sociedade que não estava ainda imbuída pelo neocapitalismo. Gente, essa semana nós vamos discutir o que é que aconteceu com a Itália de 1950 a 1970, certo? Eu vou passar para vocês partes de dois textos, reflexões sobre essa conjuntura italiana, um do Giuseppe Vacca, A Itália em Disputa. Vacca foi um grande político do PCI, e ele faz um balanço do que foi aquele período. Outro autor que vocês vão ter também receber como brinde textos é um extrato desse livro, o Alfaiate de Ulm, do Lúcio Macri. Macri também foi um
militante, dirigente do PCI. Então, é muito interessante para a gente entender Pasolini, entender essa Itália dos anos 50 e anos 60, entender o PCI, toda a política dos comunistas com os católicos, com a centro-esquerda, entender o neocapitalismo, como ele se desenvolve na Itália a partir dos anos 60, essa virada que tem no pós-guerra, os países, a Europa Ocidental, né, essa mudança da economia, da política, mas também da cultura, né, e entender como é que o Pasolini cada vez mais vai sendo jogado para as margens de um mundo que estava entrando na crise estrutural do capital. Bom, eu paro por aqui. Agora, vamos ter ainda 5, 10 minutos. O Parisi levantou as mãos. Foi, Parisi? Você quer comentar alguma coisa? Não, só elogiar a sua exposição. Eu levantei por acaso. E bem lembrado os autores, embora o Vaca acabou se tornando o autor do transformismo do PCI. Sim, exato. Isso é interessante. O Macri e o Vaca. O Vaca, eu digo isso porque eu fui militante do PCB e eu acompanhei esse transformismo e eu utilizo o Vaca mais como informação. Todos essas, tanto o Macri como o Vaca, eu vou utilizar em termos informativos, descrevendo-os, afinal de contas, esse transformismo, você falou bem essa palavra, que a Itália estava começando a passar. E eu diria que o ponto de inflexão, nós vamos estar vendo isso, hein? O ponto de inflexão é a morte de Palmiro Togliatti, né? Quem assistiu o filme Gaviões e Passarinhos, do Pier Paolo Pasolini, tem a cena lá do enterro de Togliatti. Quer dizer, aquele enterro de Togliatti, ele foi uma das mudanças de uma conjuntura, de um tempo que não volta mais, que é aquele tempo de um PCI que tinha que tudo aquilo que depois, né, nós vimos no que é que deu, né? Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula e vamos agora às 20 horas, né? Arthur Lobato, que está aqui conosco, vai estar fazendo análise do filme Teorema, de Pier Paolo Pasolini, que é de 1968. Então, Teorema é dessa fase, da última fase de Pasolini, que alguns chamam de fase corsária, né? Que é um período que Pasolini já começa, vamos dizer assim, chutar o balde, mas dessa cultura que ele cada vez mais ele assume, até porque é uma época de muita luta, né? 1968, lembremos lá, o maio de 1968, mas 1968 é uma conjuntura internacional de grandes conflagrações sociais. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, eram lutas por todos os lados. E, evidentemente, a Itália estava reverberando isso. O Pasolini, ele era um publicista. Ele não era um intelectual de academia que ficando lá só para preencher o Lattes, para ter bolsa da FAPESP e tal, para cuidar daquele projetinho dele. Não. Ele era um publicista, ele escrevia romance, embora tenha diminuído mais, porque foi fazer mais filmes, mas ele escrevia artigos nos jornais, nas revistas, e polêmicos, era para cutucar mesmo, ele falava, ele não ficava calado, ele não tinha papa na língua, né, como se diz aqui no Brasil. Então, isso faz com que esse filme, Teorema, ele é um filme assim que começa uma fase, eu diria que começa, mas a gente pode pensar assim, 1968 é aquele momento, de um certo modo, que ele começa a fazer filmes mais difíceis, né? Filmes mais difíceis, porque ele estava pouco se lixando para um público imbecilizado. Ele estava querendo mesmo dar sinais muito mais complexos, não para essa sociedade de consumo, que consumia aquilo como se assistisse um filme, como se comesse lá um sanduíche no McDonald's. É claro que na época, bom, já existia McDonald's. Mas o fato era esse, o fato é que Teorema, então,
que é um filme romance, né? Porque enquanto ele estava fazendo o filme, ele estava escrevendo romance, né? E ninguém sabe qual acabou primeiro, né? Se ele acabou primeiro o filme para depois concluir o romance ou foi vice-versa. Mas é um filme romance. E é por isso que é interessante. Assistam o filme e leiam o romance, né, para vocês entenderem, inclusive, os sinais que ele coloca ali. É um filme difícil, assim como vai ser Pocilga, assim como vai ser os filmes míticos, né? Édipo Rei, Medeia, né? A trilogia da vida, que foi uma experiência que ele fez depois desagradável, porque foi recepcionada de uma forma errada, que eu diria que depois aí para desabafar, ele fez Salô, que foi o último, que diz até foi uma quadrilogia, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, na minha interpretação, Salô foi exatamente aquele chute que ele deu, né, em toda uma experiência de uma trilogia da vida no mundo, que era o mundo da morte. O mundo da morte. Então, Pasolini diz: por que eu fiz essa porra de trilogia da vida? Quando, na verdade, esse capitalismo é o capitalismo da morte. Morte de tudo, não é só guerra do Vietnã, né? É morte no sentido, inclusive, da consciência, da sensibilidade, então, do neofascismo. Então, gente, até amanhã, às 17h30, nós voltamos a essa nossa conversa, né? Hoje foi o início, então teve pouco tempo para participação, mas se preparem, a partir de amanhã eu vou deixar mais espaço para a gente estar colocando questões aqui, e não deixem de assistir, apreciar a palestra do psicólogo Arthur Lobato, que está aqui conosco, que vai falar de teorema. Até mais, gente. E curta-metragista também. Estou esperando. Boa noite. Boa noite.